gravando. Obrigada. Então tá bom, pessoal. Iniciamos com problemas aí de conexão, né? Mas temos as meninas aí no suporte. Obrigada, Tássia. Obrigada, Josi. E hoje a nossa aula 10 é para conversar sobre a criação dos personagens, né? Na semana passada a gente conversou sobre os cenários, começamos aí a criação dos cenários, e agora essa semana vamos ver dicas, possibilidades para os personagens. Pode passar, Josi. Então, primeiramente, né, o que que é um personagem, né, pessoal? Ele é um ser que ele vai contar a história do filme de vocês, ele é um elemento muito importante. E no stop motion, ele pode ser um ser humano, um animal, um objeto, porque ele ganha vida, né? A partir de tudo que vocês escolherem, o stop motion ele tem essa magia de atribuir vida a objetos inanimados. Então pode ser um recorte, como um humano, pode ser um cachorrinho, um gatinho, né? Feito aí de rolha, que nem a gente viu da Vera. Pode ser objetos como caneta, qualquer coisa a gente pode dar vida e ser um personagem para o nosso filme. Pode passar, Josi. Então, como que a gente cria, né, ou encontra um personagem? Porque nem sempre a gente precisa criar ele do zero. A gente pode encontrar algo na nossa casa que seja nosso personagem. Qual é o primeiro passo? Reunir o storyboard de vocês, né? Dar uma olhada, então, de um modo geral, nos quadrinhos, nas cenas que vocês fizeram. Façam uma lista, né, com os possíveis materiais que vocês podem estar utilizando. Procure os materiais que você tenha em casa, e isso vale para o cenário e para os personagens, né? E principalmente, pessoal, que a gente já vem conversando, escolham materiais que vocês gostem. Ai, prof, eu não gosto de desenhar. Bom, não vamos escolher essa técnica, vamos pensar em outras possibilidades, né? Escolham materiais que vocês tenham à disposição e que vocês gostem de trabalhar, que vocês se sintam confortáveis, que tenham, né, eles em casa, que gostem mesmo. Pode passar, Jus. Então, eu fiz essa lista, né, das possibilidades, do que eu tenho em casa, do que eu posso usar, eu vou começar a ativar a minha imaginação. Como é que a gente faz isso? A gente pode pensar nesse exercício, né, com duas perguntinhas. O que eu tenho em casa que eu posso usar, né, para ser o meu cenário? O que eu posso usar para ser os meus personagens? Pode passar, Josi. E aí, o que eu vou fazer, pessoal? Vou fazer um tour pela minha casa. Vou olhar com olhos criativos, né? Olhem em volta. Tudo pode ganhar vida no stop motion. A gente viu na aula passada a Vera, né? Foi super legal que ela se deu conta que o quadro na parede pode ser um fundo para o cenário. Papel de presente, palito de picolé, palito de dente, prendedor de roupa, as maquiagens, a própria máscara que eu uso, né? O talher, prato, jornal, recortes, as letras do jornal, fotos autorais de vocês e muito mais. Aqui tem algumas fotos que é para a gente poder ativar a imaginação, né? Prendedor de roupa. A maioria de nós tem em casa, certo? Olha que legal. Eu posso fazer um boneco articulado. O que é isso? Que ele mexe as mãozinhas, mexe as perninhas. Então, com prendedor, passando um arame ali por dentro. Então, é um pouquinho mais, exige um pouquinho mais de habilidade, né? Quem quer fazer algo articulado. Prof, não quero fazer nada muito elaborado assim. Eu tenho uma roupinha, posso usar no prendedor? Claro, olha aquela outra imagem, a primeira, bem da esquerda. São dois prendedores vestidos com uma roupinha. Se eu não tenho roupinha, mas eu tenho tinta e quero pintar o meu personagem, tenho canetinha, pode, claro. A imaginação vocês que vão ativar, soltar, né? E ver o que vocês gostam de trabalhar. Olha as caixinhas de leite, né, ali. Você pode fazer personagens também com grãos, com miçangas, né? Depois recortar, com brinquedos ali, com Lego e rolinho de papel higiênico. Olha que legal que ficou ali. Eles fizeram um prédio com rolinho de papel higiênico e bonequinhos Lego. Então tudo pode ganhar vida. Seguimos, Josi? Olha que legal, muitas outras possibilidades. Rolinho de papel higiênico. Muitos de nós têm em casa, né? Então pode virar cachorro,
pode virar o personagem do filme de vocês. Então, você precisa de um rolinho e de tinta, ou canetinha, né? Ou um rolinho e uma caneta que você desenhe. Você pode recortar para que ele fique na altura, né, do seu cenário, não fique muito grande ou muito pequeno. A gente tem ali material de escritório, aquelas fitas adesivas, né? Como um caracol. Olha que legal, que criativo. Colocaram 2 olhinhos, já se transformou num personagem. Tampinha de garrafa, com pintinhas ali, viraram joaninhas. Olha que legal o cenário. É o pátio da pessoa, né? Com grama, e as pedrinhas ali na rua, no pátio, né? Então, tudo pode ganhar vida. Olha que interessante essa embalagem de sabão líquido, né, para lavar roupa. Dentro fizeram um cenário, um quarto, né, uma parte da casa, então com tecido, com feltro, com figurinha de caderno que às vezes a gente tem, né? Então aqui o personagem tem que ser menorzinho, mas é possível também. Olha com caixinha de papelão, caixa de sapato, montaram todos os móveis de uma casa. Olha ali, cama, balanço, mesa, fogãozinho. Com prendedor de roupa aqui também montaram, né, carrinhos. Dá para fazer várias outras formas. Então isso é para ativar a nossa imaginação, né? Alguém essa semana olhou alguma coisa em casa e se deu conta que pode ganhar vida no filme? Se quiser abrir o microfone ou escrever no chat. Alguém achou alguma coisa para o cenário ou para o personagem? Pode falar. Eu vou fazer, peguei caixa de sapato e vou fazer o cenário todo no tom de caixa, no fundo. Ai, que legal, Cláudia, viu? Nem precisa pintar. Às vezes a própria cor, né, ali do tipo um papel pardo, né, aquele marrom, já fica super É, bonito, cor de madeira. Muito bem, ótimo. Mas alguém achou alguma coisa em casa para poder usar para o seu cenário, para o seu filme? Eu fiz a eu pesquisa essa achei, semana para fazer os móveis com papelão, como esse cenário ali de papelão. Ai, que legal, Vânia. Mais alguém? eu achei um cenário para o meu filme. Meu neto no quarto dele tem um baú todo forrado com Legos, com estampa de Legos, né? E como eu vou trabalhar com Lego, ficou perfeito. Tirei fotos e agora eu vou botar na, no papelão para fazer o cenário. Ai, que legal, Neuza. Vai ficar muito bom, muito bem. A ideia fica bem direitinho, né? A Neuza botou É. fotos no webfólio. Depois, quem tem curiosidade, tem muitas fotos legais nos webfólios aí dos colegas. Vocês podem passear, dar uma espiada, né? Então, seguimos, Josi. Quem for lembrando, depois pode ir falando, colocando aí no chat também. Fiquem à vontade. Então, uma pergunta que não quer calar, né? Mas, prof, quais materiais eu posso usar na criação do meu filme, do meu cenário, do personagem? Então, existem muitas possibilidades, pessoal. Desenho à mão. Quem gosta de desenhar, né, pode criar o seu personagem de desenho com papel colorido, usando canetinha, lápis de cor, giz, né? Tem muitas possibilidades. Prof, não gosto de desenhar. Tenho massinha de modelar em casa ou biscuit. Posso usar? Claro, você pode modelar o seu personagem, criar, ou criar móveis com massinha, ou algum elemento do seu filme, né, com esse material. Com objetos, né? Prof, não tenho nada disso, mas tenho prendedor em casa. Posso usar? Com certeza. Viram ali quantas coisas dá para fazer com prendedor de roupa? E se você ir no Google e digitar personagens com prendedor de roupa, cenário com prendedor de roupa. Tem muita coisa, pessoal, legal. Cadeira de balanço, tem coisas que dá para fazer com materiais que a gente tem em casa. Então, aquele slide anterior dos materiais, eu escrevi no Google personagens com material reciclado e apareceu uma infinidade de inspiração, que foi o que eu trouxe para vocês, né? Então, pode usar objeto, chaveiro, imã, bibelô que você tem em casa, brinquedos, que nem a Neuza falou, né? Lego, a Barbie, tudo dá para a gente usar, sem nenhum problema. Pode passar, Josi.
As partes do corpo humano também, que nem a gente já viu, né? Às vezes o personagem principal é uma mão, né? Então, sem problemas. Ou até as próprias pessoas, é um pouco mais difícil, né? Mas é possível. Recorte, principalmente de jornal e revista. Super fácil, pessoal. Ali você pode pegar encarte de jornal, quem for trabalhar com comida, né? E recortar os alimentos, pode recortar pessoas, né? Letras, fica muito interessante. Ingredientes de cozinha também podem virar filme. Você pode misturar tudo isso, né? Quem for trabalhar com comida, tem colegas que vão trabalhar, pode usar um prato e em cima do prato botar os recortes do encarte de jornal e animar. E ok, tudo ganha vida, né? Então dá pra gente misturar a massinha com o papelão, ter um personagem de recorte e alguns móveis de papelão ou de massinha. Vai da criatividade de vocês. São infinitas possibilidades e eu sei que vocês são muito criativos e vão pensar em milhares de outras, né? Aqui é pra gente ativar a imaginação. Pode passar, Josi. Então, aqui é um exemplo de desenho, bem simples, né? Que vocês já conhecem, que eu já mostrei que é o Joel Libre, né? Então, são desenhos e ali também tem um personagem depois que ele se transforma, né? Que ele foi feito de biscuit. Então, quem for desenhar, dá um trabalhinho a mais no sentido de fazer os movimentos do personagem. Então, quem for desenhar à mão, vai olhar para cada cena, observar o movimento que esse personagem faz e desenhar as várias posições que ele faz naquela cena. Então, se é uma caminhada, né, a pessoa vai desenhar várias vezes o boneco fazendo o movimento da caminhada, que eu já vou mostrar mais em seguida e vocês vão entender. Vão pintar, se quiser ou não, e recortar para depois animar esse desenho. Pode passar, Josi. Bruna? Sim, Marília. Não, é só para explicar um pouquinho. Quando for fazer em desenho os movimentos caminhando, a melhor forma é ir colocando papel manteiga, copiando o bonequinho e depois faz aquele movimento. Se puder colocar uma luzinha por baixo, fazendo um vidro, e a luz por baixo, fica mais fácil ainda. Aí vai sempre colocando papel manteiga e ó, botando a perninha mais para cá, mais para lá, para fazer todo o movimento. Perfeito, Marília, que dica legal, olha só que interessante, né? Que aí você consegue ver o desenho anterior e fazer um pouquinho do movimento, né, para frente. Ajuda Isso. na visualização. Maravilhoso, Marília. Imagina. Tem outra possibilidade que é os personagens articulados, né, com recorte e desenho. Então, por exemplo, pessoas que fizeram filmes que requer mais movimento, pode usar esse exemplo, né, que a gente está vendo aqui. O que a pessoa fez? Não quero desenhar vários movimentos do personagem. O que eu posso fazer? Desenho o personagem e fraciono cada partezinha do corpo dele. Então, a cabeça, os braços, o tronco, a perna, os pés. E vou dar movimento nele ao longo do filme. É uma possibilidade. Então, você vai ter um personagem e você que vai fracionar, movimentar as partes desse corpinho. Aí não precisa fazer essa bateria de desenhos, né? Porque é você que vai mexer. Então, se tu puder dar um play, Josi, só um pedacinho para o pessoal ver ele se mexendo. Peraí, Bruna. Sim, Não deu sim. certo, porque quando eu clico ali, ele não vai direto, sabe? Tá. Não, Ele tudo abre bem. o YouTube. Tu quer que eu tente pelo YouTube? Não, vamos seguir. Dá para entender ali, depois o pessoal pode ver com mais Deixa eu calma compartilhar de novo, peraí. em casa, não tem problema. Quando eu baixei ele em PDF, né? Uhum. Eu não sei se tu tinha ele em outra versão. Não, Tava tenho ele em passando PDF. E tenho ele no Drive também. Também tem Sim, ele esse no tu Drive, passou. mas não precisa. Tu passou em PDF na última aula? Não, na última aula eu partilhei direto do Drive. Ah, então foi isso. É. Peraí. Mas não tem problema. Não, deixa eu ver se eu consigo. Se eu conseguir, não tem problema. Deixa eu ver se eu consigo fazer rapidinho. É aula 10. Aula 10. Peraí. Uhum. Um minutinho. Isso é bom para vocês verem que não é só com vocês que acontecem esses problemas de tecnologia.
Sim, a gente se prepara, tava aqui desde as 9h30 tagarelando com as gurias, e na hora da aula, tum. Ó, vamos ver. Agora eu consegui. Eu vou ficar em silêncio e vou tentar reproduzir lá, tá? Vou Perfeito. colocar. Ah, não, mas eu não consigo. Eu tenho que ficar com o meu áudio ligado para vocês ouvirem. Peraí. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Nova tentativa. Deixa eu colocar lá no ponto. É esse, né, Bruno? Que agora eu até me perdi. Isso, esse aí, mas tem que descer um pouquinho mais. É esse aqui? Não, pode passar, é o outro. Ah, tá. Esse aí. Esse, né? Tá, vamos ver se eu consigo. Viram? Essa é uma possibilidade para quem não tem muita habilidade de desenho ou não quer ter esse trabalho, né, de desenhar várias posições para recortar. Você pode fazer um desenho único dos personagens principais, se você tem mais de um, e fracionar as partezinhas do corpo e depois, quando for fotografar, fazer essas movimentações. Tranquilo também, são escolhas, né? Lembrando, escolham o que fica melhor para vocês. Pode passar, Josi. Ah, ele é assim mesmo, é chatinho. Para e passa para o próximo slide. É assim, isso acontece no... Aí. Então, quem for desenhar, né, pessoal, e depois no futuro, né, só para vocês entenderem, movimentar, para cada 1 segundo, em geral, você precisa de 8 a 10 desenhos, ou seja, posições, movimentos, né? Então, para a gente ver o personagem ali fazendo aquele movimento, você mexe um pouquinho, tira uma foto. Mexe um pouquinho, tira uma foto. E quando ele vai para a edição, ele vai virar um vídeo, né? A partir dessas fotos, é que ele ganha essa vida, essa beleza do movimento. Pode passar, Josi. Então, quem for fazer desenho, né? Uma dica legal. Olha para a cena, vê qual é o movimento que o seu personagem vai fazer e desenha, né? Numa folha, esses movimentos. Que nem a Marília falou, é uma dica super legal com papel manteiga, luz embaixo. Mas quem não tem, nada impede de você fazer numa folha vários desenhos com posições. Então, aqui é uma dica para quem for desenhar, né? Pega as 3 posições principais do seu movimento. Aqui o movimento é de levantar braço. A gente poderia imaginar um filme que a pessoa está jogando vôlei, né? Ou pulando, enfim. Então, o braço totalmente baixado, o braço aberto e o braço para cima. Os 3 movimentos principais. E depois você faz os secundários, né? Ali está o braço totalmente baixado. Próximo desenho, o braço um pouquinho mais levantado. Um pouquinho mais. E assim vai até chegar totalmente levantado. Então, quem for trabalhar com desenho, tem esse cuidado, né, de fazer vários desenhos para representar aquele movimento. Ou tem aquela outra possibilidade de fazer um desenho único e fracionar o seu boneco para fazer os movimentos, sem problema nenhum. Pode passar, Josi. Quem for trabalhar com Lego, né, ou com brinquedos, com bonecos que se mexem, também vão dar vida, também vão movimentá-los, né? Aqui é um exemplo de caminhada. Então, a gente simula esses movimentos da caminhada do boneco e vai tirando foto a foto para depois ele ganhar vida. A gente vai ver isso com mais calma para frente quando a gente for, de fato, fazer um exercício. Mas é só para vocês entenderem, né? O stop motion mesmo. Pode passar, Josi. Então, prof, eu tenho que fazer sempre um monte de desenho? Calma, depende. Se você vai fazer um boneco jogando bola, que nem tem ali, e você vai usar em mais de uma cena, não precisa você fazer sempre duplo, triplos desenhos. Talvez um desenho movimentado, né, que você fez, você use em mais de um quadro, mais de uma cena. Então, talvez, se o boneco está se movendo da esquerda para a direita e você fez 10 desenhos dessa movimentação, você pode usar ao longo do filme todo, se ele vai passar caminhando. Não precisa sempre refazer esses desenhos, né? São movimentos cíclicos, ou seja, que se repetem. Então, vocês podem usar em mais cenas. Então, bem tranquilo. Pode passar, Josi. Tem outras possibilidades,
como quem vai trabalhar com massinha, né? Pode fazer o seu boneco, e ele é único, e por dentro pode ser feita uma estrutura de arame, quem tem mais habilidade, né? E usar o mesmo boneco o filme todo. Massinha, biscuit, eles possibilitam que você possa trocar, né, as expressões do boneco. Então, quem tem essa necessidade de transpor emoção pode utilizar massinha, ou então outros artifícios com o boneco já pronto, né? Também pode, sem problema. Pode passar, Josi. Como aqui é o caso, né? Eu posso usar somente objetos simples, pessoal, e passar a emoção. Pode passar um pedacinho do vídeo, Josi? Que daí eles conseguem entender melhor o que eu estou dizendo? Aham, vou passar. Aqui nesse vídeo, por exemplo, é uma animação que só usa objetos cotidianos. Folha de papel, ele é inspirado no poema do Mário Quintana, olha que legal. Dobradura de papel. Aterrissou em um pique e virou um trem. Entrou pelo túnel chispando, mas debaixo da mesa havia bandidos. Pum, pum, pum. O trem descarregou. E o mocinho? Onde é que está o mocinho? Meu Deus, onde é que está o mocinho? No auge da confusão, levaram Lili para a cama, à força, e o trem ficou tristemente derribado no chão, fazendo de conta que era mesmo uma lata de sardinha. Viram? Aqui são objetos mais cotidianos, não precisa ser um boneco ou um desenho. Ali tem desenho, né, do sol, da nuvem, e não foi utilizado de 8 a 10 movimentos, foi menos. E deu a sensação, tá ok, sem nenhum problema, né? O objeto que você escolhe, né, o método, a técnica ali, quer o desenho, quer uma massinha, exige que você goste daquilo, né? Se empenha, se envolva com aquilo. Então, se eu tenho só objetos mais cotidianos, não me impede de eu fazer um filme legal também. Aqui, como é o caso, né? Foi inspirado num poema super bem elaborado. Pode passar, Josi. Acho que tem que clicar fora no slide. Aí. Aqui é aquele exemplo que eu falei para vocês, né? Do caracol feito com material de escritório, com olhinho. Então, também bem interessante. Vocês podem pegar materiais de escritório e transformar em personagem da vida. Pode passar o slide. Depois, quem quiser pode assistir melhor o vídeo. Já está lá na biblioteca. Quer que eu passe? Tá. Pode passar, é só para não avançar muito no horário da aula. Tá bom. Pera aí. Ele é chatinho assim mesmo. Então, com o Lego, né? Quem for trabalhar com Lego vai dar vida movimentando esse personagem após. Então, também é muito legal, é tranquilo. Você não precisa criar um personagem do zero. Pode usar brinquedo que você tenha em casa, tranquilamente. Pode passar o slide, Josi. Então, com pessoa, né? Aqui é um exemplo legal que mistura a mão de uma pessoa sendo a personagem principal. Pode rodar um pedacinho do vídeo? Elementos, né, de higiene para combater o Covid. E no final do filme ainda o desenho do Covid. Bem legal. Então, o personagem principal é uma mão, é uma pessoa, né? E ele direciona para onde que vai os elementos. Vão para uma mochila. E ele ainda faz um desenho depois didático dizendo que o álcool gel mata o vírus, né? Então ali é o desenho aparecendo. Então bem simples também. Materiais que tem em casa e um desenho. E a mão, né, no caso. Pode parar aí, Josi. Então também dá para fazer assim, misturando técnicas. Vejam que não precisa ser só papelão, só brinquedo. Você pode ousar e criar, né? Enfim, conforme o que você gosta, o que você tem à disposição. Pode seguir. Então, com recortes, né, que nem a gente viu, é possível eu pegar um papel colorido, mais durinho, e criar com pedacinhos de recorte. Pode botar um trechinho, Josi?
para eles entenderem, ó. Aqui é um personagem sem rosto, sem boca, e também passa super bem essa emoção do filme. Olha que legal. É um personagem de recorte, só com pedacinhos de papel preto, ó. Ele usa barbante também, ó. Então, elementos bem simples. Recortar uns pedaços de papel, barbante e criando a animação dessa forma. Isso também fica super legal, ó. Super criativo. Pode parar aí, Josi. Eu vou avançar um pouquinho, porque como caí, né, na internet, para a gente poder finalizar a aula. Pode seguir. Depois, quem quiser, tá todos os vídeos na apresentação, pode ver com mais calma. Então, aqui tem uma outra possibilidade. Pode dar o play, Josi. Você encontrou um personagem, nossa, maravilhoso. E não precisa ser articulado, ou seja, mexer braço, perna. Olha que legal. Embaixo dela terra, embaixo da terra o céu de novo. Ali os personagens eles não são fracionados. Você que move eles. Então não precisa recortar, ó. Você move eles depois. Não aguentaria o céu embaixo das nuvens, a terra por baixo do asfalto, centro da terra que puxa a gente pula contra a vontade do chão. Então esse também usa bastante recorte, só que não fracionou o personagem. Você pode usar ele assim como você encontrou e dar esses movimentos dele voando, dele correndo, sem necessitar então fracionar. Também não tem problema nenhum, fica lindo igual, viram? Pode seguir. Ingredientes de cozinha também, quem for trabalhar com comida pode usar as próprias panelas, talheres, pratos, legumes. Então também pode ser utilizado e eles também ganham vida. Pode seguir, Josi. Aqui é um vídeo bem legal de receita, depois se alguém quiser olhar, é bem interessante. Então, e para vocês, né, pensarem, já pensou no personagem? Soltem a imaginação. Procurem o que vocês têm em casa. Eu acho que depois da aula de hoje, né, teve bastante informação, mas é justamente para ajudar vocês a liberar, a soltar essa criatividade, né, a ativar. Pode seguir, Josi. Tem pessoas que vão construir, né, com estrutura metálica, com durepox, né, com arame, com biscuit. Então, o ideal é você testar, né, veja que material que fica melhor, o que você tem em casa, né? A Marília colocou várias dicas bem legais no webfólio dela. Quem tem interesse, né, pode dar uma espiadinha. Então, é um material mais trabalhoso, né, Marília? Envolve um pouquinho mais de habilidade, mas a gente pode estar ajudando, pode dar dicas, tem vários vídeos no YouTube legal. Então, o importante é testar, cuidar o peso da cabeça, dos pés, né? Então, é um material que exige um pouquinho mais de habilidade, mas com certeza a gente pode ajudar quem escolher por esse caminho. E pegando dicas com as colegas que têm mais experiência, né, Marília? E pedindo ajuda para as profs, a gente pesquisa também. Sempre as ordens. Isso aí, a gente não é especialista que nem a Marília, mas a gente conta com a super ajuda aí de uma colega que tem uma boa experiência. Não é especialidade, é muito amor e dedicação. Ai, querida. Isso mesmo. Então, quem for por esse caminho já sabe que a Marília tem dicas preciosas e a gente pode ajudar também. Pode seguir, Josi. Também tem coisas muito mais simples, pessoal. Dobradura, que você pinta ali com lápis, olha que legal. E cachorrinhos feitos com um rolinho de papel, pessoas. Rolinho de papel é super versátil, eu tenho visto muitas possibilidades. E o legal do rolinho é que você pode cortar no tamanho que fique bom para o seu cenário. Então, lembrando, quanto maior o personagem de vocês, pessoal, tenham cuidado em relação ao cenário, porque a proporção nessa parte é importante, né? Se eu tenho um personagem muito grande e o meu cenário é muito pequeno, é interessante que eu faça algo que caiba dentro, né? Então, aqui esse cachorrinho, se eu tivesse um cenário bem pequeno, faz ele menor, né? Diminui o rolinho, faz num tamanho que caiba dentro do seu cenário, dentro da sua proposta, certo? Pode passar, Josi. E tem a questão das expressões, né? Você pode dar vida, transpor as emoções na expressão dos personagens. Então, dependendo do personagem que você escolher, é possível
é possível. Não cansa ali o você... carregador. Quê? Carregador. Seu Carlos, se tu puder desligar o microfone, acho que tá ligado. Então, você pode, com massinha de modelar, fazer olhinhos e boquinhas separado e depois colocar isso quando você for animar, né, o seu filme. Ou em desenho, você pode fazer o seu personagem sem o rosto e desenhar várias expressões, bocas, olhos e trocar a sobrancelha, né, ao longo do seu filme, sobrepor ali os recortes que passa essa sensação. Pode passar, Josi. A questão, né, aqui eu falei dos recortes que você pode desenhar, pode mudar, sobrepor. Então, isso é uma escolha, né? Se você sentir essa necessidade de passar a emoção dessa forma, é possível. Pode seguir. As emoções básicas, né? A gente pode analisar o nosso próprio rosto, pensar como é que fica, né, a nossa expressão. Com raiva, a nossa testa fica franzida. Triste, como é que fica? Para poder desenhar, né? Ou fazer algo mais próximo que transpareça isso, quem for por esse caminho, né? Quem quiser transpor muito essa emoção na face do personagem. Pode seguir, Josi. O figurino também, né? Dependendo do personagem que você vai fazer, um super-herói, por exemplo, a roupa é muito importante porque identifica e caracteriza, né, o personagem de vocês. A gente tem uma colega na terça que vai fazer uma sereia. Então, ela tem uma Barbie, que ela conseguiu uma cauda. Então, nesse caso, é bem legal o figurino, fica bem interessante. Então, eles caracterizam e demonstram a personalidade desse meu personagem. O único detalhe, assim, para a gente atentar é cuidar, pessoal, para vocês não escolherem uma roupinha ou pintar, de repente, o prendedor, talvez, da mesma cor do fundo do cenário. Porque talvez o contraste não fique muito bom. Se o meu cenário é todo azul, não escolhe talvez pintar o prendedor todo de azul, por exemplo, ou vestir o personagem todo de azul, porque às vezes não fica com um contraste muito legal. Então, cuidar, às vezes, na escolha das cores também é interessante. Pode passar, Josi. Então, os acessórios dão vida, né? Trazem essa personalidade, cores do cabelo colorido, mostra, né, algumas questões de características importantes. As expressões faciais, elas dão vida também, trazem as emoções. O figurino demonstra a personalidade, né? Então, você pode estar analisando o que é possível fazer no seu contexto, se você quer ir por esse caminho, porque dedica, né, um tempinho um pouco maior. Então, veja se você gosta, se você tem tecido, gosta de ir por esse caminho de figurino, emoções na face, é possível. Pode passar, Josi. Mas aqui eu trago uma pergunta, né, pessoal? Vocês acham que sempre um personagem ou uma personagem tem que ter um rosto e um figurino? O que vocês acham? É obrigatório todos os personagens de filme têm que ter rosto, tem que ter roupa? Não. Não é necessário. Isso mesmo. Não precisa, né, Vânia? É isso que tu está dizendo? Não precisa não, dependendo do teu personagem, né? Isso, é livre. Alguém mais concorda com a Vânia? Tem alguma opinião sobre isso? Até os efeitos sonoros podem dar uma impressão de tristeza, ou então de medo, de barulho, através dos efeitos sonoros também. Melodia também. Exato. Muito bem lembrado, Marília. Pode passar o slide, Josi. É isso mesmo que a Vânia e a Marília trouxeram. Não precisa, pessoal, todos os personagens tem que sempre ter rosto, tem que ter roupa. A gente acabou de ver ali, né, aquele recorte do papel cartão, que o personagem era todo em preto. E ele não tinha olho, não tinha roupinha, não tinha toda essa indumentária, né? Não precisou, porque as emoções apareceram na trilha sonora, no próprio movimento dos personagens. Então, que nem a gente viu um trechinho ali, né? Ele pulando, ele correndo. Então, a gente consegue observar as emoções através de outros artifícios, como é esse caso da movimentação dos personagens, da trilha sonora que remete a algo triste, a algo feliz. Então, se você não tem assim tanto tempo, não quer se empenhar para fazer algo elaborado, ou não tem essa habilidade e não gosta, não escolha esse caminho. Lembrem, escolhem o que vocês gostam. Não precisa o personagem ter olho, boca, cabelo, roupinha.
Você pode fazer um personagem compreendedor e está tudo bem. Ele não vai ser menos em relação a alguém que modelou, criou uma estrutura de arame, sem nenhum problema. O filme tem a sua boniteza e vai atender a proposta que vocês fizeram. Então só tem que combinar. Eu tenho que ter um personagem? Bom, do que eu vou fazer? Eu tenho que ter um vírus aparecendo? Eu vou desenhar? Eu vou fazer com lã? Eu vou imprimir da internet e recortar de um banco de imagens gratuitos? Tudo pode. Vocês têm a total autonomia, né, para escolher todos os personagens e cenários que fique dentro do que vocês gostem, que vocês se sintam bem, né, fazendo essas produções e essas escolhas. Pode passar, Josi. Então, aqui é um exemplo, né, que vocês podem assistir depois com mais calma. Eu não vou reproduzir ele, que ele é um pouquinho mais longo, mas os personagens são bolinhas coloridas. E aí o vírus, quando a pessoa está contaminada, é vermelho, e quando ele encosta numa bolinha branca, a pessoa se contamina com a Covid, né? Então, aqui é um exemplo de que não tem boca nem roupa. Pode avançar para o próximo, Josi. A gente analisa o próximo vídeo. Esse, se tu puder botar um trechinho. Deixa eu só carregar aqui, que eu não sei por que não está carregando. Tranquilo, sem problema. Esse vídeo ele é bem legal, porque os personagens são feitos de papel. Olha que interessante, bem simples. Olha a abertura do filme, que legal. É uma folha amassada e quando desamassa é o título do filme. São dois personagens e um coração. Olha que bacana, numa folha branca, bem tranquilo. Pode pausar, Júlio. Viram, pessoal? Aqui são dois personagens simples. A pessoa usou a mesma cor do fundo no personagem. Só que qual é o recurso interessante aqui? A canetinha. Então, se você só tem folha branca, não impede de você ter um cenário branco e um personagem branco. Desde que você passe uma canetinha, algo que delimite, né, esse corpinho do personagem. Então aqui são elementos bem simples, né? Uma folha de ofício, um personagem todo articulado, que daí evita esse retrabalho de ter que desenhar várias vezes, né? Em várias posições. E só recortou, fracionou todo o corpinho, fez um coraçãozinho e pintou o coração, que é o elemento colorido, né? O amor. Então aqui tem várias simbologias, né? Várias emoções. Então a trilha sonora remete a algo romântico, as movimentações dos personagens, né? Então não precisa sempre ter olho, boca, um cabelo super produzido. Vai do que você tem habilidade, do que você gosta, do que você tem à disposição. Isso é o principal. Escolher, pessoal, o que vocês gostam de trabalhar, certo? É o primordial, assim. Escolher um material que vocês tenham e que vocês gostem. Pode passar, Júlia. Então a gente está, né, na nossa barrinha de progresso. Onde é que a gente anda? O que a gente anda fazendo, né? Criando agora os personagens. Então, lembrando, o foco é vocês darem seguimento à criação do cenário, né? Não precisa estar totalmente pronto de uma semana para outra, nem é a proposta. É que vocês vão criando ao longo, com calma, temos tempo, vão construindo até o final do módulo. Se você chegar no final do módulo 1 e não tiver com tudo pronto, está tudo bem. A gente vai ter uma pausa para as férias, voltamos às aulas em agosto para finalizar, né? Fazer toda a fotografia do filme. Quem precisar de mais um tempinho para finalizar ainda cenário, personagem, ainda vai ter. Então não precisa virar à noite, não precisa adoecer, pessoal, não é a ideia, certo? É ter prazer, é se divertir, é fazer com calma. Para esse módulo, prof, o que eu preciso? Um cenário e um personagem, porque depois a gente vai fazer um exercício para entender isso do stop motion, como é que ele funciona na prática, né? Então, se você tiver um cenário e um personagem, tá ótimo.
Tenho uma folha de papel, prof, e um prendedor, que é a minha história. Posso? Com certeza. E vai ficar maravilhoso, certo? Então, um personagem e um cenário para esse módulo é suficiente. Então, vocês vão dando seguimento ao cenário, vão começando os personagens com calma, alguns já começaram. Então, vão seguindo no seu ritmo, tranquilos, ok? Pode passar, Josi. E agora eu queria ouvir de vocês. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma dificuldade aí que encontraram essa semana? A gente tem uns minutinhos, depois eu mostro a atividade. Queria ver como é que tá, depois da apresentação. Alguém tem alguma dúvida? Alguém se inspirou em algum material que a gente viu aqui e acendeu uma ideia? Podem falar, queridos. Oi, Bruna, posso mostrar o meu personagem? Claro, aproveita, mostra para nós aí. O que tu andou aprontando essa semana, Vânia? Eu fiz com a ajuda das dicas da Marília, meu personagem, ó. Eu fiz esse primeiro protótipo aqui, ó. Mas eu achei ele muito desproporcional. O corpo das pernas. Deu para ver? Se tu puder botar ele um pouquinho mais para a esquerda. Aí. Agora dá para ver super bem. Tá. Com as dicas da Marília. Obrigada, Marília. Aí eu achei que ele ficou um pouco... capaz. Oi? Bem capaz, imagina. Ficou lindo, lindo, lindo. Aí não posso proporcional. Aí eu fiz outra. Olha só. Nossa Senhora! Que lindo, Vânia! Lindo, lindo. Só que essa aqui, eu fiz com arame muito fino os bracinhos, e aí quebrou, ela não vai ter articulação daí. Sabe? As perninhas tão boas, ó. Então, amor. Que perfeição, com rendinha. Lindo. A roupinha fui eu que fiz também, e bordei. Parabéns. Parabéns. Obrigada. E aí, então, eu vou ter que fazer uma outra, então não vão ser nenhuma dessas duas, por isso que a gente tem que ter tempo, né, para... Ficou lindo. Sim, de repente a gente vê com a Marília, a gente pesquisa, de repente dá para consertar esse bracinho, para te não perder todo esse trabalho, né, Marília? Não sei se é possível. Com certeza. Só recuperar o bracinho, acho que dá. Como? Não precisa fazer de novo. Eu acho que não, eu vou fazer outro. Tu quer brincar de fazer bonequinho? Hã? Tu quer brincar de fazer bonequinho? Eu tô achando. Tá linda, tá linda. Parabéns, Vânia, que legal. Pode sim. Vai brincando, vai testando. Vou brincar de fazer bonequinho e roupinha. Tá adorando. Os meus netos aqui gostaram, eles fazem isso aqui para brincar, já tá ficando. Tá ótimo, perfeito. Então show, Vânia. Vou ter que fazer outra ainda. Sem problema, tem tempo. Vai fazendo, vai postando foto lá no teu webfolio, que a gente vai acompanhando, vai te ajudando. Sem problema. A Nilve, hoje no início da conversa da manhã, disse que também já está separando os elementos para o cenário e para o personagem. Quer contar para nós, Nilve, o que vai ser os personagens do teu filme? Sim, vão ser folhas. Vão ser folhas das 4 estações do ano. Ela pequena, depois maior, e no outono ela fica colorida. E daí eu coloquei em cima coloquei em cima de um material rústico, com umas tábuas e umas pedras, e fiz diversas fotografias, ela se deslocando, e eu acho que vai ficar bonito. Vai ficar um amor. Então viram, pessoal, tudo pode virar. No caso da Nilve aqui, são folhas naturais de árvore. Você pode usar elementos que você tem no seu jardim, na sua casa, bem tranquilo. Pode criar o personagem, pode escolher do Lego, né, que nem a Neuza. Então são infinitas possibilidades mesmo. Eu vou pedir para a Josi mostrar a atividade, que daí vocês já vão ver, vocês já estão fazendo, já está indo.
A atividade é começar os personagens, dar seguimento, quem já começou, né? Então, bem tranquilo. Se puder botar a atividade, mais um. Aí. Então, o que vocês vão fazer, pessoal? Não é nada de muito novo. Vocês já vêm postando as fotos do cenário, né, no webfólio de vocês, vão comentando dos colegas. Então, não precisa comentar de todos os colegas, pessoal. Escolhe um ou dois, comenta ali, né? Quem tiver um tempinho maior e quiser ver de um pouco mais colegas, tranquilo, olha a foto do colega no webfólio, comenta, né? Prestigia todo esse trabalho que vocês estão fazendo, valoriza, né? Super legal poder ver o que as pessoas estão fazendo, muito bom. E escrevam no diário de bordo de vocês. Como é que está sendo construir os personagens do filme, né, em casa? Quais os desafios? O que está sendo difícil? O que está sendo legal? O que está sendo surpreendente, né? Então, a gente quer acompanhar esse processo de vocês, como é que está sendo. Então, podem escrever no diário de bordo, deixando público, se vocês querem que os colegas leiam e comentem também, ou privado, que daí só as profs conversam com vocês sobre, certo? Na semana que vem, o que a gente vai fazer? Um pouquinho disso que a Vânia já fez hoje, né? Muito legal. É socializar, pessoal. Porque a gente cria, a gente se empolga e a gente não quer guardar só pra gente, né? Só a foto ali no webfólio. Então, na próxima aula, o que a gente vai fazer? Um momento de socialização, que é parecido com o que a Vânia fez. Cada um de vocês vai ter uns 5 minutos, né? Não muito mais que isso, porque a gente tem bastante aluno, 5 a 10 minutos, para mostrar o que vocês andam aprontando, né? O que é o cenário do filme de vocês, o que é os personagens, contar um pouquinho, né, de como é que foi escolher ou criar isso e mostrar para nós aqui na aula, bem tranquilo mesmo, sem pressão. Não precisa estar pronto, não precisa estar pintado, é só mostrar. Se eu tenho pronto só uma folha de papel e um prendedor, que é o que eu vou usar, não tem que ter vergonha. Mostra. Ó, prof, eu vou usar isso aqui. Ó, colegas, eu vou usar isso aqui. Eu preciso de uma dica. Alguém tem uma dica do que eu posso fazer de pintura? A gente vai estar para ajudar vocês. Então, é o momento de mostrar o que vocês andam fazendo, socializar as produções e prestigiar, né, valorizar o trabalho de vocês. Então, a aula que vem vai ser um pouquinho diferente que hoje, né? Não é a prof falando. Vai ser mais o protagonismo de vocês, mostrando o que vocês andam aprontando aí. Então, bem tranquilo. Não tem que estar nada pronto, pessoal. Se você tem o Lego, Neuza, vai mostrar o Lego. Não tem que correr, né, e criar um cenário pronto para mostrar. Não, mostrem o que vocês têm, o que vocês já fizeram. Então, esse é o nosso foco da aula que vem. Tudo bem? Alguma dúvida sobre isso, queridos? Não, tá tranquilo. Tranquilo. Certo. Tranquilo. Então tá bom. Então a aula que vem a gente vai ter uma aula mais dinâmica, mais divertida, né? Separem os materiais que vocês querem mostrar, já deixem pertinho, assim, de onde vocês assistem a aula, para mostrar na aula para a gente poder ver, prestigiar e se emocionar aí e valorizar o trabalho de vocês. Tá bom, queridos? Alguém tem mais alguma dúvida, alguma colocação? Não. Posso falar? Sim, por favor, Rosa. Eu acho que a gente tem tantas ideias, eu pelo menos estou me sentindo assim, é muita ideia, muita informação, e aí vai cada coisa. Ah, vou fazer assim, aí eu vejo, assisto, mas eu acho que pode ser diferente. E eu também escolhi trabalhar com Lego, mas aí imaginei 1000 coisas, mas agora eu estou vendo que não é tão simples, né? Botar muito boneco também não dá, botar muita foto também não dá. Por isso que eu estou meio devagar, só queria falar isso. Eu estou ainda maquinando aqui como é que eu vou organizar, tá bom? Certo, Rosa, sem problema. Pode ser só um personagem, pessoal. Depende da história de vocês, por isso que é importante vocês olharem o storyboard, o que vocês se propuseram a fazer, né? O que vocês querem fazer, olhar ali, o que eu preciso para ser meu personagem, né? Quantos personagens eu propus? Vou poder fazer tudo isso? Então, essa é a hora que a gente vai analisando e vendo as possibilidades de cenário, né? Que nem a Neuza falou, achei super legal. Encontrei no baú do meu neto alguma coisa que eu possa usar. A Vera encontrou um quadro, né? Que é uma imagem bonita. Gente, uma estampa de camisa.
Daqui a pouco eu tenho uma camisa super legal, eu coloco ela sobre uma mesa e vira o meu cenário florido. Enfim, vocês podem usar toda a imaginação, né, a criatividade. Mas é isso mesmo, Rosa. A gente vê muita coisa e quer fazer tudo, né? E agora é a hora das escolhas. Então eu tenho Lego, quero usar Lego? Isso aí, foca no Lego. Você já escolheu, tá tudo bem? Siga nessa linha. Essa aula é mais para ativar a imaginação e ajudar talvez os colegas que ainda não conseguiram encontrar, né, uma ideia para um personagem, para um cenário. Quem já tem definido, quem já encontrou, segue pelo caminho que já escolheu, né? Senão a gente quer mudar sempre tudo e a gente não consegue avançar. Mas se tu gostou de alguma coisa, né? Ah, vi que dá para fazer uma coisinha com massinha, uma coisinha com outro detalhe, você pode usar e incluir no seu filme, sem problema nenhum, tá bom? Se você já tem algo mais desenhado, mais pronto, organizado, siga por esse caminho. Essa aula foi mais de informação, assim, para ativar a imaginação e ajudar muito, talvez quem esteja com mais dificuldade de encontrar material. Mas para quem já tem material, se inspirar, né, talvez para um próximo momento da vida, brincar, fazer outros filmes, outros vídeos. Quem já tem, segue com o que já tem, para não ficar muito ansioso, né, querendo botar tudo no filme. Te entendo, Rosa. Certo? Então, meus amores, se alguém tem mais alguma dúvida, eu agradeço profundamente as tutoras aí que me ajudaram, vocês que ficaram aqui ouvindo, perdão pela internet que falhou, mas obrigada mesmo pela compreensão. Adoro estar com vocês. Eu posso dar um recadinho que não tem nada a ver? Claro, sim, pode sim, Rosa. Eu vi que tem mãe de pet aí, né, nesse grupo. Sim. Então, eu só queria comentar, porque eu e meu marido somos anfitriões de cães. Então, se alguém precisar sair ou viajar, alguma coisa assim, a gente cuida. Tá bom? Oi. Legal. Legal. Ai, que legal, Rosa. Obrigada. A nossa querida Josi é mãe de pet também. Assim que nem a Laír, é mãe de pet. Show Sim, tenho 3 aqui em Gravataí. Eu sou vó de pet. Não sou mãe, eu sou vó. Mas eu cuido da minha também. Da minha neta. Vó de pet. E eu fico aqui cuidando para vocês. Eu amo. Que legal, bom saber. Tá bom. Obrigada. Eu sou vó de pet também. Tchau. Tchau. Vó de Tchau, pet meus também. amores. Obrigada pela participação. Boa semana. Se cuidem. Abração bem apertado. Tchau, tchau. Que legal, Beijo. pode.